Nesse momento aqui, abrimos um parênteses grande em desktops e vamos falar um pouquinho de sistemas operacionais para dispositivos móveis, né? Não é o foco principal, não é nosso objetivo principal, mas nós vamos falar porque hoje os dispositivos móveis se conectam de forma direta, né? Seja via nuvem, seja via cabo, seja via rede pessoal, né? Bluetooth, aos nossos computadores, aos nossos desktops e aos nossos notebooks. E hoje também, né? Seguindo aí a linha das estatísticas, a gente tem um grande número de usuários usando multiplataforma, ou seja, a pessoa está no celular, ela está no tablet, ela está no notebook, né? Então a gente precisa estar um pouquinho atento para todos esses serviços, para poder, inclusive, oferecer, né, o serviço mais adequado. Óbvio que a gente não vai falar aqui de programação, a gente não vai falar de nada disso, né? A gente tem aqui um compromisso de falar, de apresentar hoje as noções básicas desses dispositivos e depois, na semana que vem, falar um pouquinho das conexões com os nossos sistemas operacionais Windows, né? Então, vamos lá. Basicamente, a gente vai tratar de dois deles, né? Do Android e do iOS. Então, a gente está falando aqui de Android Google e a gente está falando de iOS, estamos falando de Apple, né? Não que um seja adversário do outro, mas são sistemas diferentes, né? São sistemas que trabalham de forma diferente em relação aos hardwares que são desenvolvidos para eles, tá? O iOS é um sistema que só está disponível para dispositivos da própria Apple, ele não é liberado para outras marcas, tá? Então, iOS é sempre Apple. Já o Android, ele tem uma gama maior de dispositivos, de hardwares, que se conectam através desse sistema. Então, a gente está falando aí Samsung, a gente está falando aí de LG, a gente está falando aí de outras marcas mais, Xiaomi, né, que agora está muito na moda, ou Xiaomi, que utilizam dispositivos Androids puros ou adaptados, né? E é óbvio que quando a gente fala de um sistema Android adaptado, a gente está falando de adaptado àquele produto, né? Adaptado àquela marca, àquela identidade. Muito se fala, né, que o Android e o iOS são derivados do Linux, né? Ou até mesmo do Unix. Mas a gente precisa entender um pouco isso do ponto de vista técnico, né? Todo sistema operacional tem um kernel, tem uma estrutura central, que é aquela estrutura que vai fazer com que o software do sistema operacional converse com o hardware, né? Nesse ponto de vista, do ponto de vista do kernel, a gente está falando sim que o Android e que o iOS estão estruturados em cima de kernel Linux. Agora, não significa que eles tenham as mesmas janelas, que eles tenham os mesmos programas, né? Do ponto de vista do contato com o usuário, da apresentação para o usuário, dos programas, a gente não fala de dependência com Linux. Agora, a nível de kernel, de estruturação básica, sim, a gente fala de um apoio muito forte, muito consistente em relação aos sistemas que o Linux desenvolve, né? E o Linux veio do Unix, né? Então a gente está falando aí de uma mesma linhagem. Bom, quando a gente fala de Android, quando a gente fala de iOS, a gente está falando de dois conceitos que são código aberto e código fechado, tá? Embora a Google mantenha controle, né, sobre as empresas que usam o seu sistema e que fazem adaptações do seu sistema,
Basicamente, ele é um sistema de código aberto. Ou seja, a gente tem acesso ao código-fonte, né? Se você manja muito de programação, você pode ir lá e fazer suas alterações, né? Esse código está disponível na internet, você consegue achar, e ele também tem um sistema, um programa já compilado, ou seja, um programinha pronto para ser utilizado. Então, quando a gente fala de Android, nós estamos categorizando como código aberto, ok? Diferentemente do código do Android, da Apple, né? Do iOS. Ele é um código fechado, a Apple mantém controle absoluto sobre ele, e o que você encontra muito na internet são muitas vezes fragmentos, informações desconectadas, ou alguém que conseguiu, enfim. O código mesmo, o efetivo, a Apple não libera, porque ela entende que o sistema faz parte do seu desenvolvimento. Quando a pessoa compra um celular, seja Android, seja Apple, né, seja iOS, ela leva junto um sistema operacional. Tá? Celulares hoje, né, não funcionam se não tiverem sistemas operacionais. Porque já de há muito tempo que o celular, o que ele menos faz é ligação, né? A gente usa muito como smartphone, como agenda, como rede social, como e-mail, como qualquer outra coisa, e menos como dispositivo para fazer ligações, né? Até mesmo quando a gente acaba fazendo ligações pelo WhatsApp, né? Para não gastar pacote de dados, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então, a diferença entre os dois sistemas, em linhas gerais, é código aberto e código fechado. Embora o Google, repito, mantenha controle sobre as alterações que os desenvolvedores fazem, ela permite que essas pessoas manuseiem esse código. Tá? Ele não é 100% fechado. Só que esses sistemas operacionais, na verdade, eles se transformaram em plataformas. Então, o que a Google faz e o que a Apple faz é usar o seu sistema como base, ok? Como a base do dispositivo, e aí você tem outros, você tem terceiros, você tem empresas que desenvolvem para elas e conectam-se a essas plataformas. Algo para diferenciar, tem aplicativo, né, app, que roda só em Android, tem app que roda só em iOS, e tem app que disponibiliza versões para os dois sistemas, tá bom? Mas o que é importante, né? Tanto o Google quanto a Apple fornecem as ferramentas de desenvolvimento para essas empresas, né? Então, se você quiser desenvolver um app para qualquer uma das duas plataformas, você vai receber um kit, né, de ferramentas de desenvolvimento para poder fazer o seu. Como a gente já falou anteriormente, né? Existem regras, existem condições, existem comandos específicos para cada plataforma, e aí elas se conectam através de regras, né? E tanto uma quanto outra empresa fornecem estas ferramentas. Google e Apple têm lojas, né? Lojas entre aspas, tá bom? Lojas virtuais para que os usuários visitem, façam download e instalem. O Android tem ainda, né, algumas aplicações em que ela permite o download por terceiros, né, por fontes terceiras. Mas, como a gente vai tratar com o usuário, né, é sempre bom você deixar claro para o usuário, em linhas gerais, que ele deve procurar sempre pela loja de aplicativo original. Tá? Usuários mais experientes que vão fazer download de outras fontes, ok, ele sabe o risco que ele está correndo. Mas a maioria dos usuários é categorizado como usuário leigo, como usuário básico, e para eles a informação geral é sempre a de que você deve procurar uma loja oficial
para fazer o download e instalação. Tanto Android quanto iOS, né? Google quanto Apple tem lojas oficiais para que os usuários façam esse processo, tá bom? O Android, como é que ele é em linhas gerais, né? Não sei se vocês têm Android ou não, mas quem tem já está familiarizado um pouquinho com a telinha, né? Ele tem ícones, ele tem os widgets, né? Que são aqueles programinhas que rodam na própria tela, previsão do tempo, índices econômicos, não estou falando de alertas, tá? Estou falando de programas mesmo que rodam aqui na telinha inicial, tá? Isso você pode ter no seu dispositivo ou não, tá bom? Tem usuário que desativa, gosta de deixar a tela limpa, tem usuário que mantém aquelas informações aqui. Basicamente, ele tem ícones de navegação, tá? E uma janelinha de pesquisa do Google, como é o navegador, né? Como é o Google Chrome, tá bom? Essa tela, né, e o seu formato, ela pode ser definida pelo usuário através do inicializador, tá bom? Os aplicativos do Android aqui na área de trabalho são ícones, ok? E na maioria das vezes, quando você remove esse ícone, você não está removendo o programa. Existem algumas exceções, por exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp, ele cria um atalho aqui, mas quando você vai remover o atalho, ele te informa que ele vai remover o programa também, tá? Mas tem programas que não, né? Aqueles joguinhos, aquela coisa toda. Você remove o atalho, mas os programas continuam lá na sua biblioteca de aplicativos. Então, na verdade, o que a gente tem aqui no Android é um link, tá bom? É um link para acessar o programa. Isso é parecido com o nosso Windows, né? O Windows permite que a gente faça isso também, tá bom? Remover um ícone da área de trabalho do Windows não implica absolutamente na remoção do programa. Ok? Você pode criar pastas, né? Dentro do Android para fazer transferência de dados do seu notebook ou do seu desktop para o seu computador. Essa transferência pode ser feita via cabo USB, né, o que geralmente as pessoas faziam, mas tem um bloqueiozinho ali, tanto no Windows quanto no seu dispositivo, né? Você precisa autorizar essa conexão e a consequente transferência de dados. O Apple, né, o iOS, para quem tem, ok, é facinho, para quem não tem, algumas diferenças, né? Ele não roda aqueles aplicativos aqui na área de trabalho, né? Os widgets, ele não roda, tá bom? Ele tem só os ícones, mas na verdade aqui no iOS a gente não está falando de ícone mesmo, tá? A gente está falando do próprio programa. Então, quando você, lá no iOS, você remove um íconezinho desse aqui, você está removendo o programa por completo, tá bom? Então, você consegue fazer a remoção do próprio programa, excluindo aqui o íconezinho da área de trabalho ou da tela inicial. iPhone foi o precursor do botão, né, do botão Home. Hoje, né, no iOS, no iPhone 12, a gente já tem um dispositivo que não é fornecido com carregador, né, o usuário tem que comprar um outro carregador. Segundo a Apple, é por conta das emissões de carbono, enfim. Né? Mas a Apple, ela tem um custo agregado pelo design do produto. Né? E quem compra, está comprando um aparelho com design próprio, está comprando um sistema operacional com design próprio, tá? E está comprando um equipamento de tecnologia diferenciada. O Android, ele tem vários segmentos, né? Vários produtos, vários fabricantes, se tornou mais popular, o sistema mais popular, é mais flexível do que o próprio Android, do que o iOS, perdão. Tá? O usuário no iOS pode personalizar aqui a posição desses ícones, também é possível criar ali pastas, né? Para receber arquivos e fazer a transferência de dados de um dispositivo para o outro.
também mediante autorização, né? Você tem que ir lá e fazer uma configuraçãozinha no aparelho para você poder fazer isso. E aí vem um outro problema, né? Essas pessoas que têm esses dispositivos mais de ponta, eles têm métodos de reconhecimento diferenciados, que não só senha, né? Então, muitas vezes, para você fazer uma transferência para alguém via cabo, você precisa que essa pessoa mesmo aqui habilite o recurso, tá bom? Mas isso é extremamente favorável, né? Faz parte de todo o pacote de segurança que o usuário compra quando adquire esse tipo de produto. A gente aqui não está falando quem é melhor, quem é pior, porque não tem isso, né? Esses dois lados não são assim, tá? O Android ele tem pontos favoráveis e pontos desfavoráveis, tudo depende de quem usa. A mesma coisa o iOS, tudo depende de quem usa, tá bom? Óbvio, né, que de celulares de ponta, né, eles têm um custo maior, tá? Tanto Apple quanto Android. Já foi o tempo que apenas o Apple era mais caro, né? Hoje em dia a gente tem outras empresas que vendem produtos ali de top também, com custo elevadíssimo, né? Então é importante saber que isso já não está tão isolado assim para a Apple. Bom, independente do fabricante, né, hoje a gente tem funcionalidades comuns, na verdade, né? Orientação e calibração da tela, o que é isso, né? Todos os celulares hoje podem trabalhar no modo retrato ou paisagem, tá? Não há mais, o iOS só funciona a paisagem, não. Os dois funcionam nos dois cenários, tá? Existe um sensor dentro dos dispositivos chamado acelerômetro. Esse acelerômetro detecta o movimento do dispositivo e aí coloca para você, né, a tela na posição adequada, tá? Também é possível que o usuário trabalhe com a configuração de brilho, tá bom? Além da orientação e da calibração da tela, a gente tem, por padrão, o GPS, tá? Todo celular hoje tem GPS, o usuário pode ativar ou não, mas a ativação do GPS facilita muitas ações, né? A navegação, você pode ter resultados de pesquisa totalmente personalizados e o seu dispositivo pode ser rastreado. Todo dispositivo hoje, independente do sistema, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem a possibilidade de conexão por VPN, tá bom? Todos eles têm. E você tem agregado ao produto, né, os assistentes virtuais ali, que vão te ajudar a fazer pesquisas, né, a trabalhar como dispositivo, né? A Apple começou essa coisa toda com a Siri, né, com a assistente virtual, né? E depois aí o Google, com o OK Google, também começou a desenvolver assistentes virtuais, tá? Métodos de proteção para dispositivos móveis. Primeiro, todo celular hoje, todo ele, tem a possibilidade de bloqueio por senha, tá? Todo celular, seja Apple, seja Android, tem a possibilidade de proteção. Alguns usuários ainda teimam, né, em deixar sem senha, mas são raros, cada vez mais raros, porque os celulares hoje em dia têm, além das redes sociais, né, além de ser um dispositivo de uso telefônico, ele tem outras informações que são muito importantes, mas, né, cada usuário é usuário. Nós temos vários tipos de senhas possíveis, e aí vai depender muito da tecnologia do dispositivo que a gente está empregando, tá? Pode ser uma senha swipe, pode ser padrão, PIN, dispositivos confiáveis, lugares, rosto, voz, Touch ID, vários dispositivos diferentes. E muitas vezes eles podem ser combinados também, tá? Vai depender da tecnologia do dispositivo que você tem. Em linhas gerais, todos esses dispositivos têm restrições de tentativas de login. Então, vamos imaginar que você tente aí 2 ou 3 vezes, né? Uma senha não funciona, ele vai dar um bloqueio para você, tá?
Isso é muito bacana, embora possa parecer irritante para quem é o dono do celular e não lembra a senha, mas ele evita o que a gente chama de ataque de força bruta, que é aquele programa que fica tentando adivinhar a senha, fazendo tentativas sucessivas, tá? Então, esse recurso é fundamental para evitar isso, tá bom? Ele desativa o celular por um intervalo de tempo, por alguns instantes, né? Para que você recomece esse processo posteriormente, tá bom? Diferentes dispositivos implementam diferentes políticas de restrição. Tá? Então, tem dispositivo que reconhece a íris, tem dispositivo que reconhece a digital, tem dispositivo que é por voz e digital, tem dispositivo que é senha numérica, enfim, né? Dependendo da tecnologia e dos recursos disponíveis, você tem aí mais opções de trabalho para as suas senhas e para garantir a confidencialidade do seu dispositivo.